Você está no projeto educacional Fishbone. É uma proposta da Ectus que vai desenvolver de forma eutagógica e potencializar o trabalho de estudo em cima da ciência, que é a gestão de projetos, começando aqui com gerenciamento de projetos básicos. A proposta de 24 horas de estudo, apresentado por mim, Marcos Posse, num modelo que vem sendo desenvolvido desde 2003, agora regravado dentro dessa proposta mais ampla em 2017. Nosso trabalho aqui constitui 4 partes básicas: introdução, a gestão de projetos, planejamento de projetos e obras, monitoramento e controle desse projeto, dessa obra, e o encerramento das atividades da gestão. Temos na introdução, nesse vídeo, a proposta de apresentar os elementos que vão levar ao melhor entendimento do que é um plano de projeto e do que é uma proposta de controle e monitoramento. A seguir, nós vamos partir para outros vídeos, onde planejaremos o que deve ser feito, representado aqui pelo escopo, quando deve ser feito, quanto tempo leva para ser feito, representado aqui pelo tempo, quem, o que, quantas coisas serão utilizadas para produzir este trabalho dentro deste tempo e quanto tudo isso vai custar na proposta estimada, apresentando assim o plano de projeto. Vamos trabalhar também o conhecimento e o entendimento do monitoramento e controle. Monitorar é ver, controlar é agir, tomar providências, dentro também dessas mesmas grandezas, desses mesmos parâmetros do nosso trabalho, do nosso projeto, apresentando no final uma proposta de como administrar o plano anterior mencionado para atingir os objetivos. Claro que, com o planejamento bem feito, uma proposta sólida de controle, o encerramento vai se dar mostrando o nível de sucesso, a aderência aos parâmetros desejados originais do nosso planejamento, das nossas metas iniciais. Vamos começar aqui com uma breve ideia do gerenciamento do projeto. De que esse vídeo e tudo o que vai ser falado está amparado por um material didático desenvolvido que pretende dar um apoio à leitura e ao melhor entendimento ou uma consulta mais pormenorizada daquilo que nós vamos falar, não dispensando as outras publicações que nós já temos, já lançamos e constantemente estão em revisão e desenvolvimento. Então aqui nós temos a condição de estender os conhecimentos que são apresentados nessa videoaula com mais profundidade. Vamos falar sobre as histórias que cercam os projetos, sobre projetos, como isso se transformou numa ciência, os elementos chaves e os atores que estão atuando dentro desse trabalho, que não é novo, mas que para muitos ainda se mostra um pouco novidade, um pouco estranha. Como a história do projeto, a gente pode lembrar que tudo isso começa com a ideia da globalização. E a globalização no Brasil, na década de 1990, nos anos 2000, quer dizer, já faz bastante tempo, ela entra com uma mudança radical no comportamento dos profissionais locais. As empresas que tinham uma reserva de mercado, a proibição de importações, a entrada de materiais ou serviços estranhos ao país, deu lugar aí a uma globalização, a uma troca de serviços e produtos como a Europa e os Estados Unidos já vinham praticando há bastante tempo e que data da Idade Média a troca entre as nações e entre os países de serviços e produtos. Mas aqui trouxe uma mudança. E essa mudança trouxe impacto nas organizações. Por que mudança? Por que impacto? Porque algo que não estava acostumado a acontecer traz uma insegurança para os profissionais que têm que trabalhar agora com
não pela reserva garantida de trabalho ou de venda, mas tem que trabalhar dentro de um ambiente competitivo. Os impactos dessa mudança se sente numa busca constante de melhoria de resultados, na garantia dos resultados, na proposta de apresentação de resultados. Isso chocou um pouco na época, hoje já não é tão terrível assim, mas já temos um contexto de onde os projetos nascem no Brasil e como é que ele se colocou dentro da condição que se vivia na época. Bom, temos basicamente 4 demandantes de projetos, 4 demandantes de novidades, de coisas diferentes. A tecnologia, os clientes, o mercado e a sociedade. É bom lembrar que o mercado pode ser representado aqui pelas construções novas, pelas ampliações, pelas modificações, implementações, ou seja, a tecnologia demanda uma mudança na organização ou nos meios de produção. Os clientes demandam coisas novas, demandam alterações, fazem pedidos. O mercado define as regras de competitividade, de melhor produção, de novas condições de trabalho, de linhas de produção, e a sociedade, com a legislação e com a busca constante de qualidade de vida, pela preservação do ambiente, ou pela segurança do trabalho, ou a segurança local, também demanda atitudes, ações que venham a melhorar, mudar o que estava até então no costume de todos. São 4 classificações que são ilustrativas para mostrar que existem várias fontes de demanda para ações de mudança, ações de restabelecimento, alteração, implantação ou de simples novidade. Sendo assim, é bom chamar a atenção que esse slide, que foi datado de 2003, pode ser utilizado até hoje. Quando havia um pedido de mudança na década de 70, lembrando da reserva de mercado, lembrando do conforto, o tempo de resposta poderia ser longo. Hoje, aí não precisa dizer que é 2003, 2004, 2017, 2020. Hoje, o tempo de resposta a um pedido tem que ser muito curto. E não só o tempo de resposta, mas veremos mais na frente, os resultados têm que ser muito bons. Têm que estar muito afinados com a proposta inicial, têm que estar muito aderentes aos pedidos, aos requisitos, aos desejos e às expectativas daqueles que pediram. Então, se no começo tínhamos um pedido com um tempo de resposta confortável, hoje nós temos um pedido com um tempo de resposta diminuto. E o pior, o tempo de resposta é diminuto e os resultados têm que ser maximizados ao máximo, com uma eficiência de produção e de utilização de recursos extremamente grande. Isso leva, então, a chamar a atenção de que essa administração, até então atendida pela carreira da administração, atendida por aqueles que desenvolviam produtos fora de um universo de escola que administração significava administração de processos repetitivos, contínuos, agora dizendo final do século XX, 1960, 1970, tomam uma preocupação agora de criar uma referência, um padrão, uma base de estudos, ou por que não dizer, criar uma ciência que venha a explicar como administrar, não o processo, não a rotina, não as plantações, a produção contínua, não a fábrica, mas empreendimentos que são demandados, que têm que ser entregues e que cada vez mais possuem recursos e mão de obra limitada. Em 65, é fundado em Montreal um instituto, uma associação internacional de gerenciamento de projetos. Em 69, é fundado na Pensilvânia, nos Estados Unidos, sai da Europa para os Estados Unidos, o Instituto de Gerenciamento de Projetos.
O primeiro, a partir do conhecimento que existia na Europa, e esse conhecimento está muito ligado aos resquícios, às sobras das guerras, e em 69 o Instituto PMI ele também trabalha os resquícios, o que existiu de prático e que funcionou dentro do Departamento de Defesa americano, dentro da NASA, e começa a trabalhar o que era do militar, do que era pragmático de ações ordenadas, ele começa a trabalhar como ciência e começa a estudar isso como uma proposta de práticas, melhores práticas, e começa a desenvolver, tanto quanto o IPMA, um guia de trabalho, um livro, um book que traga esse conhecimento tácito para a forma explícita. Em 92 aparece o APM, em Londres, em 2002 no Brasil a BGP. Nós temos então uma série de instituições que começam a transformar o tácito, o empírico em explícito, começam a publicar e os estudos se desenvolvem, e com isso, em 86, na década de 90, quase, define-se o que é um projeto. É alguma coisa executada por pessoas, restringidos por recursos limitados, e tem uma definição que em 2004, ela altera a definição, simplificando, mas dando uma objetividade bastante maior. Projeto, ou um empreendimento, é um esforço temporário. Se é temporário, é finito. Empreendido para criar um produto, serviço, e a extensão agora vem resultado exclusivo. Então, cada vez que se trabalhar com a criação de um produto, não a produção em série, mas o desenvolvimento de um produto, a execução de um serviço, não a prestação de um serviço contínuo, ou que traga um resultado desejado, falamos de um projeto. A palavra project significa empreendimento, projeto. Embora, quando se traduz para o português, projeto se confunde na engenharia com aquele desenho, com aquela proposta de cálculo e desenvolvimento estrutural, dimensional para a construção. Aqui, a definição de projeto é sintética, precisa e absoluta. Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Eu acrescentaria hoje uma vírgula, com recursos muitas vezes limitados. Nós temos então a história da definição da palavra project que nos traz até hoje. Para ficar um pouco mais intenso, devemos lembrar que projeto desenvolve algo. O processo produz e reproduz esse algo. Projeto de um produto novo no mercado, e o processo é a fabricação desse produto em larga escala. O projeto é desenvolver um foguete telecomandado, e o processo é fabricar diversos foguetes iguais para colocar vários satélites em órbita. Então, o processo tem ferramentas e tem técnicas distintas dos projetos, que também, e agora com mais ênfase de divulgação, tem técnicas e ferramentas distintas para serem conduzidos. Sempre que nós temos uma demanda, nós esperamos resultados. E o pior é que toda vez que alguém apresenta um resultado, traz um impacto. O impacto pode vir durante o desenvolvimento e a concretização dessa demanda, na sua transformação em resultado. O impacto pode vir depois que o resultado está pronto. O impacto pode vir antes de qualquer coisa começar. Então, para toda demanda, existe um projeto, existe uma proposta, um empreendimento,
e coloca-se alguém à frente para administrar, e aqui chamamos de gerente, não de administrador, e é claro que uma proposta de implantação com um administrador há de ter processos de trabalho. E se há uma administração de trabalho para implantar esses resultados, precisamos também ficar atento que há uma preocupação de entender as mudanças, ter uma equipe de administração de mudanças e processos que venham a mostrar, apresentar, esclarecer essas mudanças para que o impacto que vai existir seja reduzido. Fora isso, devemos também trabalhar o conceito de risco. Há risco daquele resultado chegar mais preciso, ser mais confiável, atingir as metas estabelecidas, consumir aquilo que era para consumir, sem exagerar. Então, se há risco, uma equipe e processos de trabalho devem ser lembrados. Por outro lado, temos que medir o desempenho, a evolução. Então, o valor agregado é uma outra proposta que deve ser também conduzida como um elemento mais básico de entendimento de andamento. O quanto estamos agregando à nossa organização, à nossa equipe, ao nosso cliente em relação à demanda feita quando o resultado estiver pronto. Se temos uma avaliação de valores acrescentados, uma equipe e processos de trabalho devem ser apresentados. Até então, trabalhávamos o conceito de CCPM como uma oportunidade de mostrar que existem várias maneiras de administrar o planejamento e a condução do projeto. CCPM é em função de uma proposta de Eliyahu Goldratt, que trabalhou o conceito de gargalos, o conceito de corrente crítica aplicados a projeto, não deixa de ser uma possibilidade dependendo do tipo de projeto. E por fim, e não muito distante da nossa realidade atual, o RCP, que é o planejamento com restrições de recursos materiais, mão de obra ou financeiro. E por conta de um projeto a ser implementado, com mudanças que vão ser introduzidas no ambiente, os resultados para serem mais precisos e atingir as expectativas num ambiente de recursos limitados, financiamento limitado, requer então aí uma equipe também. Quão mais complexo, dispendioso, perigoso for o projeto, quão mais complexa for essa mudança, esse empreendimento, mais recursos, mais técnicas devem ser implantadas para garantir seus resultados. Lembrando que, para tudo isso, sempre vamos ter um administrador. E aí o jargão do mercado chama o administrador, o tradicional administrador, de gerente de projetos. Nós temos, como já foi dito, em 69, o PMI, um Instituto de Gerenciamento de Projetos, cuja proposta atual de missão é construir profissionalismo em gerenciamento de projetos. Na verdade, a missão até talvez tenha sido melhorada, dizendo que é para mostrar que é importante, imprescindível, ou tornar a administração das coisas algo indispensável. Principalmente em épocas de crise, a administração das coisas realmente é indispensável para garantir os resultados dentro das expectativas. Temos também o IPMA, cuja história, como já foi dito, nasce em 64, estabelece 65 e também tem a proposta de difundir as melhores práticas de gestão de projetos, só que aqui nesse caso com uma origem europeia, diferente dos Estados Unidos com o PMI. Temos o nascimento em 2010, 2011 da equipe do Planning Planet, que, por ser um grupo de profissionais focados em planejamento, em ferramentas, em técnicas, em preocupações forenses de disputas por conta de má administração de empreendimentos e obras, faz um grupo, e aí é um grupo não ainda instituído como uma
associação ou como uma instituição, mas fizeram um guia de controle de projetos. Lembrando que o sucesso de um projeto está no seu controle e monitoramento, mais do que no seu plano em si. Um plano sem controle é a mesma coisa que nada. Mas um controle sem plano acaba por ter que desenvolver um plano e adequar para que seja controlado atendendo às expectativas. O Planning Planet, então, entra aqui como um terceiro elemento que estuda essas melhores práticas e sobre a ótica específica da prática, da aplicação e do que dá resultado, diferente da academia dos outros dois, ainda que invoquem as melhores práticas catalogadas, o Planning Planet é um pouco mais atrevido e coloca até elementos que estão em uso, sem ainda a sua validação plena de eficácia. Como é que nós estamos? Eu poderia resumir como nós estamos, a partir do que nós vamos ver agora. Estamos em desenvolvimento. Estamos a desejar. O estudo de benchmarking que foi feito pelo PMI, pelo Instituto de Gerenciamento de Projetos, no seu capítulo no Rio de Janeiro, demonstrou em 2003 que nós estamos com falhas. E as falhas são atribuídas à falta de uso das melhores práticas. Vamos gravar isso. 2003, falta de uso das melhores práticas. E também a falta de apoio dos envolvidos, que trabalham apoiando ou dentro do projeto. Então nós temos aqui 78% de motivos por que falha. Falta de uso das práticas, amadorismo e também por falta de apoio. Vamos ver então que dentro de 3 parâmetros básicos, o que, quando e quanto, o PMI traz para a gente algumas informações. Os problemas mais comuns encontrados, relatados por pouquíssimas empresas, mas ainda assim relatados, datam de 2003, 2004, 2005, basicamente o mesmo motivo. Prazos prorrogados, retrabalho, mudança de escopo. 2004, prazos prorrogados, mudança de escopo. Então, analisando direitinho esse cenário e com reflexão mais tarde, de forma particular, até com a literatura que nós temos já no nosso livro de base, nós podemos pensar que prazos prorrogados por conta da mudança de escopo, prazos atrasos, porque não estamos definindo bem o que queremos. Então, a análise dos problemas encontrados provavelmente vai nos levar a uma conclusão. Nós não estamos usando as melhores práticas para fazer as coisas, ou nós não estamos fazendo as coisas nas melhores práticas porque nós não queremos. É algo a discutir. Nesses 2 gráficos aí, em 2006, nós já vimos que, de outra maneira, continuamos com problemas de alto nível na não realização de projetos ou empreendimentos dentro do prazo. Em 2007, os aspectos considerados que deveriam ser considerados incluem prazo, escopo, custo e na ordem idêntica às anteriores, ou seja, deve ser considerado porque não estão totalmente atendidos e o nível de preocupação está muito grande. Nós estamos em 2017, na época da gravação desse vídeo, e se nós avançarmos com outras informações, chegamos em 2017, com um outro relatório também emitido pelo PMI, que trabalha bastante nesse garimpo, nessa pesquisa, nessa catalogação e nessa compilação de dados de práticas e impactos. Nós vamos ver aí que, ainda assim, temos muita coisa ligada à aplicação das técnicas, na comunicação inadequada, na falta de controle das mudanças, alguma coisa ligada a um suporte indevido
dos envolvidos, como os patrocinadores, até mesmo estimativas de pouca qualidade. Ou seja, até os requisitos do projeto não são tão precisos. Claro que esse viés da pesquisa está ligado a uma condição de projetos de grande intensidade, de tecnologia e finanças. A área de construção e engenharia aqui está poucamente representada, mas como estamos precisando melhorar. Talvez seja esse um dos motivos pelo qual você está começando o seu trabalho de estudo, de gestão de projetos básico, a pesquisar o que fazer. Transformamos, então, gerenciamento de projetos numa ciência. E como uma ciência, tem desenvolvimento de estudos, aplicações, temos desenvolvimento de materiais e, como já foi falado, o PMI, o Instituto de Gerenciamento de Projetos, periodicamente lança esse guia. E, apenas a título de referência, nós temos trabalhado desde 1986 e nas suas versões e adaptando sempre ao conjunto de conhecimentos já mapeados pelo PMI, pelo Project Management Body of Knowledge. É um corpo de conhecimento de gerenciamento de projetos que agora está na sua versão 2016. Por outro lado, o Independent Project Management Association, a Associação de Gerenciamento de Projetos Internacional, independente, ele lançou o ICB4. É um conjunto de competências que o gerenciamento de projetos demanda, na sua versão número 4, que junto com o PMBOK e também agora com a oportunidade do The Gauds, que o Planning Planet vem desenvolvendo já desde 2010 até hoje, traz uma gama de informação bastante rica que vai ajudar a modelar essa ciência, vai começar a construir essa atividade de gestão administrativa não processual como uma ciência específica. E, para começar, falamos sobre as empresas. As empresas, elas possuíam uma característica tradicional. É uma característica de atender à produção, atender a produtos, atender a contínua fabricação de serviços ou produtos. Só que na última versão do guia, nós podemos perceber que as empresas que já estavam em desenvolvimento saíram de uma simples condição de empresa cujo funcionamento estava no princípio funcional, ou seja, uma centralização de hierarquia, uma centralização e uma especificação clara de atividades, departamentos, setores, e por conta disso ela começa a se desenvolver como uma empresa tradicional na tentativa de fazer projetos. E quando você faz atividades finitas, com ferramentas e técnicas específicas, com propostas de trabalho muito diferentes daquela tradicional funcional, é necessário então que os elementos e os atores da empresa funcional tradicional se distribuam de alguma maneira, e aí gerou o conceito de matriz. Matricialmente pertencem a uma vertical funcional, mas horizontalmente na matriz pertencem a uma equipe de trabalho. E nós tivemos na nossa publicação, nos nossos trabalhos, é mais fácil identificar isso com mais detalhes, mesmo no PMBOK ou dentro do ICB4, não muito no ICB4, mas no PMBOK e no The Gauds, é possível verificar com mais detalhes como é que se comporta cada uma dessas estruturas. Lembrando, tradicionalmente, 1980, 1990, 1960, as empresas funcionavam de um jeito. E agora os mesmos funcionários, atores, saem da sua função e passam a desempenhar outra atividade. Função,
atividades começam a ficar diferentes. Então, aonde nós tínhamos a funcional, ou até eventualmente uma empresa projetizada, já nasceu para equipes que desenvolvem obras, empreendimentos que surgem e desaparecem em função da necessidade. Nós tivemos entre a funcional e a projetizada um conjunto de tentativas, matrizes fortes, matrizes fracas, tentando fazer funcionar de um jeito aquilo que sempre funcionou de outro. O trabalho agora já apresenta estruturas híbridas, virtuais, por conta da internet, das formas de trabalho, ou seja, as empresas que implantam projetos, as empresas que sofrem os projetos, elas, de alguma forma, estão envolvidas também na geração de impactos ou sofrem esses impactos. Daí, como ciência, nós trabalhamos o estudo da estrutura organizacional e o que representa isso em um projeto. Outro ponto importante é que nós temos palavras interessantes: projeto, portfólio, programa. O projeto é aquela atitude de mudança que implanta, muda, constrói, aumenta, reduz, desmonta, algo finito. Mas se nós temos muitos projetos, muitas mudanças para atingir um objetivo, então nós não estamos falando de um projeto, nós estamos falando de várias mudanças, várias propostas de mudança, vários projetos para atingir um objetivo maior. Então falamos de programa. O programa é um conjunto de projetos, na verdade, o programa é um conjunto de mudanças para alcançar um bem mais complexo, um objetivo mais complexo que uma simples mudança não daria cabo. O portfólio, outra palavra nova que aparece com bastante frequência no meio da gestão de projetos, é a classificação dos projetos ou dos programas. Como é que a empresa classifica aquela ação? É uma ação de investimento? É uma ação de melhoria? É uma ação de garantia? É uma ação de manutenção? Então, o portfólio é uma classificação das mudanças. O programa é um conjunto de mudanças. Logo, o portfólio pode ser composto por programas e projetos. O programa é composto por vários projetos. E um projeto é composto por muito trabalho, muitas atividades, ou chamando de tarefas. É esse conjunto de trabalho que vai promover mudanças pequenas, como um projeto, ou mudanças complexas, como um programa, e, dependendo de como são classificados na organização, um portfólio, um investimento, uma operação. Mais detalhes sobre isso você pode ler no PMBOK, pode ler também no The Guild, em publicações, nas nossas publicações ou até mesmo no nosso livro base. Outro ponto da ciência. É interessante falar que o projeto é finito, se é finito tem uma semelhança muito grande com a nossa vida. Nossa vida também é finita aqui na Terra. Então nós temos um início e temos um fim. Ou seja, o projeto, por ser finito, tem um início e tem um término. Um processo de iniciação, um trabalho de preparação, para depois você organizar, pensar, planejar e só então partir para a ação. Muita gente ainda parte para a ação após a bandeirada inicial. Partir para a ação sem saber o que fazer, como fazer, quanto vai custar, quem está envolvido, é não ter passado pelo planejamento, pela organização. Não vai terminar bem. Então, dentro do ciclo de vida do projeto, 4 etapas estão bastante claras aqui: iniciação, planejamento, execução
e encerramento, por ordem naquilo que foi iniciado, para que não sobre nada para os outros tomarem conta. Aqui também temos uma coisa interessante. Dentro do nosso trabalho de iniciação, preparação, execução, por vezes podemos ter algumas portas. O trabalho é tão grande, de repente, ou um projeto demora tanto para ser desenvolvido, que ele precisa passar de fases. E essas fases, depois de prontas, são avaliadas, aprovadas. Mas, independente disso, é importante chamar a atenção que em cada etapa de trabalho grande, uma etapa grande, temos 4 etapas, mas temos 5 processos. Temos que iniciar, planejar, executar e concluir, mas ao longo de todos esses trabalhos nós temos que tomar conta. Processo de monitoramento e controle é tomar conta do que está acontecendo. Tomar conta do início, se o início iniciou bem, ou tomar conta do término, se o término terminou bem. Nós temos então aqui processos distintos e dentro desses processos, até o momento, de forma bastante didática, temos 10 áreas classificadas de conhecimento. Nós vamos ver que não ficamos só em 10 áreas, mas, a princípio, 3 são as essenciais. Depois nós temos essas 10 bastante documentadas, no que diz respeito a estudos e trabalhos desenvolvidos, mas também estamos tendo trabalhos em outras áreas, como veremos a seguir. Esses elementos são da vida do projeto, esses elementos são bastante conhecidos e vão nos perseguir durante todo o trabalho de planejamento, monitoramento e controle. As 10 áreas vão dar lugar a outras, mas antes vamos falar sobre esses gates, essas portas, essas passagens de uma etapa da vida do projeto para outra. Se você encara esse ciclo de vida como um ciclo muito pequeno, talvez não percebamos esses gates, essas portas, esses pontos com muita propriedade. Mas imaginemos um projeto muito longo, que vai sendo construído em função do conhecimento que vai sendo desenvolvido ao longo da sua própria existência. Então imaginemos que temos uma passagem de uma etapa para outra. Imaginemos que temos um grande campo de petróleo a explorar. A etapa, então, é estudo de viabilidade técnica. E o estudo de viabilidade técnica vai gerar um resultado. E esse resultado foi administrado. Planejamos, desenvolvemos, estudamos, realizamos o estudo, encerramos o estudo com um relatório. Entramos agora na porta. Vamos para a próxima fase? Vamos para a próxima fase. O relatório trouxe resultados que garantem que vale a pena ir para a próxima fase. Não vamos dar um tempo, porque o relatório nos aponta que os resultados hoje não são tão bons, mas talvez, esperando um tempo, a próxima fase seja mais lucrativa. Não! Encerra. Nós descobrimos que o relatório aponta para um baixíssimo rendimento, baixíssimo lucro, baixíssimo retorno, mata, acabou. Primeira etapa foi concluída com sucesso. Planejou-se, executou-se, encerrou-se. O relatório atendeu extremamente às expectativas, mas não passa para a próxima fase. Ou pior, esse relatório acaba de ficar obsoleto por uma série de tecnologias ou novidades que apareceram que merece ser refeito, reestudado. Então, o gate, a porta, esse marco decisório, também faz parte do nosso trabalho e ele tem até aqui, nesse momento, 4 opções de vida. Ele prossegue, o que vale a pena, ele dá um tempo,
porque é melhor dar um tempo para ver se as coisas ficam mais interessantes, ou para de vez porque é furada, ou então vamos voltar porque novas tecnologias, novas informações, novos recursos chegaram para que a gente possa melhorar os resultados. Daí, nós temos todos os elementos que compõem o ciclo de vida do projeto, sumariamente discutido aqui, que você pode ver e deve ver com mais detalhes nas publicações que existem no mercado ou no nosso livro base. As 10 áreas de conhecimento, até então, eram 9 áreas de conhecimento. Então, a evolução, digo como a ciência, traz mais uma área, e por enquanto nós temos 10, fazendo um conjunto de entendimento onde escopo define o que vamos fazer. Trabalhar direito o que vamos fazer. Como administrar o que vamos fazer. Como administrar e controlar quando vamos começar e acabar, quanto vai custar, quem participa, quais os recursos materiais, quais os financiamentos, quais os contratos, como administrar os contratos, como administrar a comunicação entre tudo isso, como administrar a qualidade daquilo que estamos desenvolvendo, como avaliar as incertezas e, principalmente, como os envolvidos estão atuando dentro dessa promoção de mudança. Projeto é promoção de mudança. E os principais impactados são os envolvidos. As coisas, os dinheiros, os recursos estão aí para promover a mudança. Mas os envolvidos estão aí para receber o resultado desse trabalho. Se nós temos 10 áreas hoje, podemos pensar que em breve teremos, não que nós não tenhamos que verificar, mas teremos que gerenciar de forma acadêmica a segurança do trabalho, a informação desenvolvida, gerenciar o meio ambiente e os seus impactos, gerenciar a mudança que envolve todo o conjunto e gerenciar também o quanto de agregação de valor foi dado. Então nós temos aqui 10 áreas, que eram 9, que provavelmente vão ser mais com o passar do tempo. Gerenciamento do projeto, da vida de um projeto, se depara agora com uma ciência em constante desenvolvimento e muito distante daquela primeira parte onde nós falávamos, temos que administrar o escopo do que será produzido, temos que administrar o tempo e temos que administrar o custo. A restrição tripla que ficou para trás no que diz respeito aos livros, talvez não tenha ficado para trás no que diz respeito à prática. Analisemos os resultados das pesquisas, analisemos os resultados do projeto reais, não os declarados, e vamos ver se os nossos projetos continuam atrasando, se os nossos projetos e obras continuam mais ou muito mais caros do que o estimado, e se o que nós programamos construir no objeto contratual ou na proposta original do nosso escopo ainda é aquilo que nós estamos entregando. Mais um ponto-chave para nós discutirmos é a vida do projeto e vida do gerenciamento do projeto. São duas coisas distintas. A vida do projeto, ela tem etapas, tem fases, como nós vimos, e o resultado aparece no final a partir de uma ideia que começou no início. E aqueles portões ou portas, eles definem o vai ou não vai para o retorna. Mas o ciclo de vida do gerenciamento do projeto é o conjunto de processos que dão cabo do projeto todo ou de cada uma das fases do nosso projeto. Sendo assim, vamos dar uma olhada na vida do gerenciamento do projeto, que são os processos que conduzem o projeto ou cada uma das suas fases. Os projetos são compostos de processos e o processo é uma série de ações. Vamos dar uma olhada aqui que o nosso trabalho, até então,
pelo conhecimento que se tinha, foi representado de várias maneiras para dar essa ideia de processamento, para dar essa ideia do ciclo de vida do gerenciamento, do trabalho de conduzir e administrar os produtos ou os serviços ou os resultados. Vamos dar uma olhada então aqui no primeiro desenho, onde nós tínhamos uma iniciação que levava a um planejamento, o planejamento levava a uma execução, que entrava em loop pelo processo contínuo de monitoramento e controle. Mas o monitoramento e controle, como eu tinha comentado já no início desse vídeo, não toma conta só se estamos planejando bem, se estamos executando bem. Ele toma conta de toda a vida do gerenciamento. Se nós começamos bem e terminaremos bem. Então, embora a iniciação pareça não estar dentro dos processos de trabalho da gestão, existem algumas coisas da iniciação que têm a participação do gerente. E, de alguma forma, o gerente, o administrador, também pode exercer um grau de monitoramento e, eventualmente, por diplomacia, um grau de controle e atitude. O primeiro desenho deu lugar ao segundo desenho. E o segundo desenho mostrava agora que o processo de monitoramento e controle englobava todo mundo, não só o processo de planejamento e de execução. Os processos pareciam aqui que estavam em contínuo relacionamento, mas aí o desenho mostra que em uma intensidade um pouco menor, o controle tomava conta de iniciação e também tomava conta do encerramento junto do monitoramento. Eu proponho aqui que nós pensemos que o tradicional desenho clássico de iniciação, que interage com o planejamento, que interage com a execução e que interage com o encerramento, como etapas distintas e até perfis de trabalho distintos, porque a equipe de planejamento tem um perfil, a equipe de execução tem um perfil, a equipe de controle, que toma conta de tudo isso, tem outro perfil. Mas observa a proposta aqui. Nós estamos falando de um planejamento azul, claro, de um tipo, e de um planejamento azul escuro, de outro tipo. O planejamento azul, de fato, é um planejamento, está dentro da etapa de planejamento. Já o planejamento azul, que é necessário para arrumar dentro daquele loop proposto originalmente execução, planejamento, onde há execução, há possibilidade de erro. E onde há possibilidade de erro, o planejamento é desviado de sua origem. Então, o planejamento azul é um replanejamento. A proposta aqui é que nós entendamos que há um planejamento azul claro e há um replanejamento azul escuro. Esse replanejamento é uma equipe diferente da equipe de planejamento por conta do perfil, por conta da dinâmica, da intensidade e do vulto de atividades que estão acontecendo durante a execução. Então, o controle e o monitoramento acontecem durante toda essa etapa. Mas o planejamento aqui deve ser encarado como duas etapas distintas. Um plano original, sem perturbações e pressões de erros da execução, e um planejamento de retificação com todas as pressões e demandas de prazos e de compromissos que se possa imaginar. Devemos então agora refletir se os modelos acadêmicos correspondem de fato à prática e o quanto planejamento e replanejamento diferem um do outro. Podemos fechar agora com os atores. Vamos falar especificamente aqui sobre o principal ator. O nosso principal ator é o gerente de projetos, é o administrador. E é bom resgatar essa figura dos antigos registros
das melhores práticas, onde dizia-se que o gerente, o administrador, precisava ter 4 habilidades ou 4 conhecimentos básicos. O primeiro, habilidade técnica, habilidade interpessoal, administrativa e entender o ambiente em que o projeto estava. Vamos deixar claro que as habilidades técnicas diferem das habilidades administrativas, porque aqui habilidades administrativas são da capacidade de administrar com técnicas e ferramentas de gestão de empreendimentos finitos, de características de resultados únicos, diferentes das habilidades administrativas do processo contínuo da produção da fábrica. Então, por conta disso, o gerente de projetos tem que ter entendimento e habilidade para utilizar técnicas e ferramentas dessa área da administração. Por outro lado, como ele fala com todos os envolvidos e como ele é o promotor da mudança, afinal ele é o que está gerenciando a mudança, onde estava tudo quieto, ele acaba de trazer uma mudança de ampliação, redução, alteração, de mudança de meios. Então ele tem que ter uma capacidade de interagir com diversos envolvidos de maneira diplomática, de maneira adequada, de maneira paciente, de maneira sábia, e aí as habilidades interpessoais são necessárias, diferente daquele funcionário que administra um grupo de equipe, um time, para produzir e funcionar de um jeito. Então a atitude do chefe é diferente da atitude do gerente, do líder. As habilidades interpessoais aqui são diferentes, então tem características que, claro, que um chefe deveria ter também, mas são muito mais demandadas. O entendimento do ambiente fica claro porque uma casa construída num bairro nobre terá problemas, dificuldades, recursos e riscos diferentes de uma casa igualzinha construída em uma zona de risco de guerra. Então, o entendimento do ambiente vai dar ao administrador e a experiência de vários ambientes a técnica de administração acrescida desse conhecimento. Por fim, e parece que ela foi retirada das últimas atualizações, a habilidade técnica também é essencial. Deixo claro aqui que o gestor de um empreendimento, e aí seja ele de engenharia, de humanas, funcional, social, de uma ONG, ele precisa entender daquele assunto. Faz-se distante o tempo em que se vende a figura do gestor de projetos como aquele cara que resolve do foguete a Marte a implantação de postes numa zona de baixa renda. É necessário habilidade técnica do assunto do qual versa o projeto, do qual versa a mudança. Implantação de sistema de gestão não é uma obra de usina. O desenvolvimento e aplicação de formação de cidadãos em uma ONG não é a mesma coisa, não tem o mesmo entendimento técnico, nem a mesma formação de entendimento social do que a implantação de uma nova ala num hospital pediátrico. É importante, então, que esse elemento, essa habilidade técnica esquecida, e agora, deixando claro, especificamente no PMI, o triângulo de talentos para o gestor, onde mostra habilidades interpessoais, do entendimento do negócio, entendimento estratégico, entendimento do ambiente e do gerenciamento técnico administrativo da gestão de projetos, elementos finitos. É importante lembrar que é importante, se não essencial, que nesse triângulo esteja incluído, por natureza, a formação técnica ou tendenciosa à técnica do qual versa o projeto. Nós estamos falando tanto em processos
que eu acho que vale a pena dar uma olhada no mapa que foi produzido pelo PMI e também foi produzido pelo Giles, de mesma proposta, ou seja, os grupos de trabalho, iniciação, planejamento, execução, encerramento, até mesmo aquele que abrange tudo, tomando conta de tudo, eles têm uma componente de cada uma das áreas de conhecimento. Na iniciação, temos que lançar mão do quê? Alguma coisa ligado ao escopo do projeto, ao prazo do projeto, alguma coisa ligado aos custos ou aos envolvidos. No planejamento, planejamos o quê? Qual das áreas de conhecimento, o que das áreas de conhecimento nós vamos utilizar para formar o plano de trabalho? O que vamos lançar mão do escopo, de técnicas, de quais ferramentas, de quais passos que nós vamos trabalhar? Então, vamos definir, dentro de cada grupo de processo, um conjunto de atividades, um conjunto de trabalhos que vão ser pensados desse guia, dessa lista de ferramentas, dessas referências, quer seja do CB4, quer seja do PMBOK, quer seja do DeGauss. Mas é importante que agora, nesse momento, e falamos do início de tudo, nós vamos trabalhar das áreas de conhecimento, basicamente, os envolvidos e a integração. A integração ela é parte fundamental porque ela junta todas as áreas e disciplinas de forma ordenada. E como nós estamos começando, sem dúvida, a integração deve necessitar de elementos que ajudem a começar bem essa vida do gerenciamento. Então, se a gente está sacando dois elementos, duas áreas de conhecimento, nós vamos sacar que temos duas coisas a fazer. Desenvolver o termo de abertura do projeto e identificar as partes envolvidas. Desenvolver o termo de abertura é trazer as ideias, os requisitos, as necessidades, a estratégia do demandante para uma linguagem imediata, resumida, documentada, que vai iniciar, como está sendo o próprio nome, iniciação, que vai iniciar o trabalho do gerente, que vai permitir que ele desenvolva o plano de trabalho e a proposta de controle em cima de um pedido, de um termo de abertura, de um compromisso de empreendimento. E o termo de abertura foi o nome dado para o documento que inicia a demanda. É como se fosse uma ordem de serviço, a exemplo do antigo trabalho de administração. Ordem de serviço está ligado a um comando, uma autorização, uma nomeação para executar um serviço que na administração tradicional, numa fábrica, é o serviço de manutenção repetitivo, periódico, rotineiro. Aqui, nesse caso, o termo de abertura é único. É um pedido único que deve trazer condições únicas, situações, recursos e vai nomear até mesmo um administrador, apenas um, que vai tomar conta de todo esse trabalho de implantação de mudança. Desenvolver o termo de abertura é formalizar o pedido dentro e fora da organização, executora, para que todos saibam que há alguém encabeçando uma mudança, um trabalho, uma equipe, recursos, valores financeiros. E ele está autorizado por alguém que detém o poder para isso. O termo de abertura, então, é um documento sintético, com 12 a 14 itens básicos e essenciais, que deve ser produzido em conjunto com os pedintes, não pelo gestor do projeto, até com a participação dele, mas que vai desencadear todo o processo de planejamento de produção e a proposta de monitoramento e controle que vai tomar conta desse plano até o requisito final ser atendido. E a segunda coisa a ser produzida, retirando ainda daqueles
daquelas áreas de conhecimento é identificar as partes envolvidas. Independente do projeto começar ou não, das obras começarem, do desenvolvimento de sistema ou das mudanças serem promovidas dentro da organização, é possível identificar quem vai ser impactado, quem participa e quem impacta. Então, esse processo tem a finalidade de identificar pessoas, órgãos, grupos, entidades, organizações que podem impactar o cliente final, que podem impactar os usuários dos produtos ou serviços, ou até mesmo que podem estar sendo impactados e por isso merecem uma atenção especial. Atenção especial essa que também é uma atribuição do gestor do projeto. Numa estrutura organizacional tradicional, funcional, o chefe tem que fazer o que tem que fazer, administrar a equipe e não se envolver com os outros chefes, não se envolver com o que não é da sua conta, da sua função. No nosso caso, a gestão de projetos transcende, é diferente, extrapola a tradição, indo a conversar com envolvidos de todas as áreas e em todas as direções, para cima, para baixo e para os lados. O resultado disso tudo acaba por ser 2 documentos. O primeiro documento, o termo de abertura, sintético, traz 14, 12 itens necessários, sumários, para orientar o nosso gestor de projetos. Esses itens estão detalhados nos guias, nos livros, nas publicações e no nosso livro base. O outro documento, que vai ser abordado a seguir, também é evidenciado no nosso trabalho. Mas o termo de abertura, assim como a lista dos envolvidos, eles têm um modelo de entrada, desenvolvimento, processo e saída. As entradas são as ideias e o contrato, o pedido, a necessidade. No termo de abertura, essas informações entram e se desenvolve esse documento sintético, aqui representado na forma de um livro. Lembrando que o termo de abertura é um documento sintético, mas o book aqui seria um relatório, um documento sintético como resultado final desse processo, que será entregue para a etapa seguinte, para o processo seguinte. A identificação dos envolvidos também gera, digamos assim, um book, um livro, é a lista dos envolvidos. E da mesma maneira, com o termo de abertura, o contrato, ideias e outras informações, listamos todos os envolvidos e classificamos também os envolvidos. Essa classificação vai fazer parte desse book, mas a classificação é conveniente porque ela mostra em quadrantes, em gráficos de radar, como é que nós devemos encarar os envolvidos. Há envolvidos que têm um poder muito grande, porém um interesse muito pequeno. Ou seja, eles influenciam de alta intensidade, mas não tem muito interesse nessa mudança, porque não impacta no setor dele, não impacta nas atividades. Então, ele tem que ser tratado num quadrante específico e a comunicação, as reuniões, os relatórios vão atender a um público de alta capacidade de influência, mas de pouco interesse. Por outro lado, existem envolvidos de alta capacidade de influência e de alto interesse. Então, aqui é mais politizado. Então, desenvolvendo quadrantes, radares, histogramas, classificatórios, nessa iniciação, dá ao gerente a visão do que ele vai enfrentar pela frente. O desafio técnico está no termo de abertura. E o desafio da condução da mudança está na lista dos envolvidos no projeto. Aqui nós vimos a introdução e agora vamos partir
para o planejamento e depois para uma proposta de controle e atitudes restauradoras do nosso projeto. Você está num curso desenvolvido pela Ecos Consultoria e Desenvolvimento, com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, amparado pelos requisitos de qualidade da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, e, é claro, um produto do The Spider Team, uma empresa provedora de soluções REP do PMI.